Vamos começar com o exercício, né, que eu deixei ontem, tá? Que tratava sobre um explorador que queria chegar para o acampamento, né? Mas ele perdeu visibilidade, né, devido a uma nevasca. E ele acabou se desviando, né, do seu destino. Ele andou em uma direção errada, né? Tá certo? Essa direção laranja, né, como expliquei ontem. Essa direção errada eu representei usando a letra B, tá? Cujo comprimento, o módulo, seria 7,8 quilômetros, ok? E o ângulo que ele forma com o eixo horizontal, né? Nós falamos isso aqui seria o eixo horizontal, essa linha pontilhada vermelha, forma 50 graus, tá? Ok, e mais, a gente diz, né? Mas se ele tivesse esperado, né, a nevasca passar, qual seria o caminho que ele deveria tomar? Seria essa daqui, né? 5,6 quilômetros e andar para o norte, né? É dizer que eu vou representar esse deslocamento, né, como o vetor A, tá certo? E aqui falei para vocês que esse vetor A forma 90 graus, se o θ dele é 90 graus, e você lembra que o θ de um vetor é sempre relativo ao eixo horizontal, sempre, não é qualquer ângulo, é sempre relativo a esse eixo, o semi-eixo horizontal positivo, né? Ok? Então seria isso, né? Esse 90 graus que estou falando seria isso daqui, esse ângulo todo. Ok? Então é isso. Claro, então nesse caso esse aqui valeria 40, mas não preciso, né, nesse caso, calcular isso. Vocês vão ver que a gente nem vai precisar desse. Ok, então olha, o vetor A tem seu módulo e tem seu ângulo. O vetor B tem seu módulo e tem seu ângulo, sua direção. Então eles estão bem determinadas, né? Tá? Ok, vamos esquecer por enquanto de A e B e nos preocupar com X. Ok, o x então é um vetor, seria o deslocamento, né, do explorador, quando a partir do momento em que ele percebe que pegou o caminho errado e para, né, e espera que passe a nevasca, então quando, né, recupera a visibilidade, então ele observa o acampamento e ele vai nessa direção. Então, esse seria o vetor x, que justamente nós estamos procurando, né? O x, então, é a nossa incógnita nesse caso, ok? E nós precisamos o módulo dele, que seria, né, tá certo? O quanto ele anda, e o ângulo, novamente, tomando como referência, né, o ângulo que forma esse vetor com o eixo x ou com o eixo horizontal positivo, tá? Então seria isso, né? Então, esse me daria a direção, esse ângulo, tá? A partir da figura, eu posso notar o seguinte, que o x seria a resta, essa foi uma regra, né, que nós aprendemos, seria A menos B, tá certo? Esse daí é fácil de perceber para quem lembra, né, da aula passada. Ok, então nós temos isso. Olha, então se a gente conhecer A, se a gente conhecer B, a gente restaria e encontrar o X. O problema está resolvido, né? Ok? Para mim o problema está resolvido. Mas vamos nos detalhes então, né? Ok, então determinamos o A, né? Vamos começar com A. A. Então o A deve ter que um componente X e uma componente Y. Ok? Você lembra que tinha uma fórmula que me permitia relacionar o módulo de um vetor e com suas componentes, né, através dessa fórmula aqui. Tá certo? Era isso, essa é a fórmula que apresentei ontem também.
Ok, então precisaria fazer isso. Mas nesse caso é bem simples. Por quê? O vector A, nós também aprendemos isso, somente anda na direção vertical. Simplesmente, então, tem componente y. Não tem componente x porque esse vector A não vai nem para a direita nem para a esquerda. Então, de cara a componente x já seria zero. Tá certo? E a componente y, como ele está subindo, está indo para cima, tá certo? Então, ele seria 5,6, né? Ou a quantidade que ele anda, né? 5,6 quilômetros. Pronto, esse seria. Tá? É costume a gente colocar as unidades fora. Podemos colocar em evidências quilômetros. Mas aqui não tem, mas não tem problema. Pode fazer aparecer 1 quilômetro aqui, porque ao se multiplicar por zero, vai continuar sendo zero, né? Então, nesse caso seria zero. Então, aqui vou colocar para não confundir. Aqui temos duas vírgulas, né? Esse e esse. Para não nos atrapalhar com essas vírgulas, a gente vai colocar, vai substituir essa vírgula por esse, vírgula e ponto e vírgula. Então, e colocamos por fora o quilômetro, tá certo? Então, o vector A tem unidade de quilômetros. Pronto, então já tenho o vector A. Tá vendo? Não é nada difícil. E você pode ainda também, se você quisesse usar essa fórmula, também poderia fazer. Por quê? Porque você diz, olha, quanto seria então o ângulo nesse caso? Você lembra? Está aqui a informação. Quanto é? 90 graus. Né? 90 graus o ângulo. Então, quanto é cosseno de 90? Porque vou precisar aqui. Cosseno de 90 é zero. E quanto é seno de 90? Né? Também vou precisar seno de 90. Quanto é? Aqui, né? É 1. Então, se vou substituir aqui, então eu vou ter o seguinte, né? Com esse resultado, já posso encontrar AX. Então, eu tenho A justamente o módulo, 5,6 quilômetros. Multiplicar por quê? Pelo cosseno de 90. E quanto é? Zero. Ao multiplicar, se anulou. Justamente, era isso, né? E a componente Y. Quanto é A? Está aqui 5,6 quilômetros também. E quanto ao seno? 1. Então, a multiplicar, vai ficar mesmo valor, 5,6 quilômetros, que é justamente que está aqui. Tá vendo? É compatível, tá? Então, você pode usar essa fórmula ou a partir do gráfico já deduzir. Pronto, né? Então, é um problema menos. Nós temos já o A. Agora falta encontrar o B. O B, com certeza, não é tão fácil assim agora, porque ela não está, a gente não sabe quanto ele anda para a esquerda, ou a direita, perdão, ou quanto ele anda para cima. Nós não temos esse conhecimento, tá? Não dá essa informação. Não está acessível ainda isso, né? Aqui da figura. Tá? Porque o que ele dá é que ele anda em uma certa direção, ele anda 7,8 quilômetros. Essa é a informação que eu tenho, tá? Mas que isso eu não tenho. Então, se esse seria, né, a distância que anda, então esse seria o módulo, nesse caso, né? Seria o B, então seria 7,8 quilômetros. E o θ dele, que chamei como θB, é 50 graus, tá? θB, ou simplesmente θ, eu posso colocar de forma geral, ok? Pronto. Então, agora sim eu posso encontrar o B. E como será o B? O B será, né, Bx, vírgula, By. Então, comecemos encontrando o Bx. O Bx será o B vezes o cosseno do θ, né? Praticamente essa mesma fórmula, tá? Basta decorar isso. Então, seria B, quanto vale B? 7,8 quilômetros
vezes o cosseno, aqui vezes cosseno de quanto? De θ. Quanto é θ? 50. Ok? Então já temos o Bx. E quanto seria By? Tá, então By, novamente usando essa fórmula, né? Seria então, se o vetor já é V, então aqui seria simplesmente B seno de θ, ok? E novamente substituímos os valores que a gente já sabe, né? O V, 7,8, está aqui, quilômetros. E seno do ângulo. E quanto ângulo? 50. Pronto, né? Então, agora, vocês podem já ir sacando sua calculadora e encontrar esse valor. Então, usando um pouco de calculadora, a gente obtém esses valores, né, para as componentes x, tá? E componente y do vetor v. Tá ok? Então, as unidades seria quilômetros, tá? Depois que a gente organizou, a gente, né, vai completar a operação. Nosso objetivo, né, é encontrar x, tá? E para isso era necessário saber quanto era A e quanto era B, o que a gente já tem, tá certo? O A gente já sabe as componentes, do B também a gente já sabe. Tá? Então, a operação que vamos fazer seria o seguinte, A menos B. E você sabe que isso seria o seguinte, seria AX menos BX. Nós praticamos já isso, né? Depois seria AY menos BY. Ok? Então, vamos fazer isso, né? Como ficaria? AX, quanto é? É zero. Menos BX seria esse valor. Então, 0 menos esse valor seria simplesmente menos 5,01 e todas essas casas decimais. Tá certo? Vírgula, eu posso colocar ponto e vírgula. E agora vamos, seria, né, AY, que é 5,6, menos BY, que seria isso, né? Então, fazendo uso da calculadora, a gente encontra esse resultado, né? Também, né, a componente y está em quilômetros, né? Estamos restando, né? A esse valor menos esse valor, nos dá exatamente isso, né? O que dá negativo porque esse aqui, o By é maior que AY. Ok, então todos em quilômetros. E se a gente quiser, pode, como falei para vocês, colocar em evidência esse quilômetros e colocar aqui de fora. Ok, então já temos o vetor x. E nos está dizendo já quanto preciso andar na direção horizontal e na direção vertical. Então, está dizendo que nesse caso, o explorador, para voltar à sua base, tá certo? Ele deve andar aproximadamente 5 quilômetros à esquerda, né? 5 quilômetros à esquerda, e aproximadamente 0,4 quilômetros para baixo. Tá certo? Então, para a esquerda e depois para baixo. Justamente, né? O gráfico faz sentido. Tudo bem? Mas a pergunta era o seguinte, quanto de verdade, quanto ele deveria andar? Não está dizendo quanto à direita, ou quanto à esquerda, ou quanto para baixo. Está dizendo quanto ele vai andar. E isso seria determinado pelo módulo do vetor x, né? Que seria, né, a componente x, tá certo? Talvez aqui era melhor ter colocado outro símbolo, tá? Em vez de ser x, porque aqui vai ficar meio estranho, né? Xx. Esse aqui seria, né, xx. E esse aqui seria xy. E pode dar confusão, tá?
mas já estamos no final do processo, então vamos deixar assim mesmo, tá? Ok, então esse seria, como falei, o xx, né, componente x desse vetor x, e esse seria a componente y. Para calcular o módulo, que seria simplesmente x, né, a gente denota, tira aí essa seta aqui, seria raiz quadrada dessa expressão ao quadrado, né, de xx ao quadrado, mais xy ao quadrado. Ok? Isso daí vocês podem fazer também rapidamente usando uma calculadora, tá? Aqui, quilômetro em ambos lados, né? Nesse caso, você poderia simplesmente colocar o quilômetro no final. Trabalha simplesmente com esses números. Como a distância tem que ficar em quilômetros, você acrescenta no final. Não precisa colocar isso aqui, né? Mas se você colocar também vai dar o mesmo resultado, tá? O quilômetro vai, né? O resultado final vai ficar quilômetros. Por quê? Porque aqui ficaria quilômetro quadrado, coloca em evidência o quilômetro ao quadrado, simplifica com a raiz e fica o quilômetro, tá certo? Então a unidade está resolvida. Estaria faltando a parte numeral. Então, usando a calculadora, você poderia determinar, né, o módulo do x, tá? Bastaria usar a calculadora, ok? Então, esse é um trabalho que vocês poderiam fazer sem problemas, ok? Então, já vou deixar aqui o espaço, né, para você preencher. E da mesma forma, a direção, né, o ângulo, você poderia determinar usando a fórmula já que apresentei para vocês, tá? Então, você coloca esse ângulo em grau, né? Ok? Mas tem uma observação importante. Se a componente x desse vetor for negativo, como acontece aqui, é negativo a componente x, então a calculadora vai devolver um valor, mas esse daí não é o valor real. Você precisa acrescentar 180. Aí seria o valor real, o θ real. Ok? Então façam isso. Tá? Se não fizer isso, você não vai conseguir interpretar o resultado. Vai dar um resultado estranho. Tá? Esse é devido a uma propriedade que tem o arco tangente, tá? Que tem mais de uma solução. Não tem simplesmente uma única solução, tá? É uma função, tá? Que tem vários valores, né? Para um único valor do argumento. Tá certo? De fato, né? Ele não se comportaria, né, em realidade, né, como uma função, né? Porque se para um argumento, né, obtenho dois valores diferentes, significa que não é mais uma função, né? Tá? Ok, então a gente tem que lidar com isso, tá? A escolha, né? Qual o valor correto? Aquele que dá a calculadora, né? É correto. Ele vai ser correto se a componente x for positivo. Aí sim, não tem nenhum problema. Mas se for negativo, tá? Esse componente, tá? Então, você tem que fazer esse cálculo. Adicionar 180 ao valor da calculadora. E esse será o θ real. Ok. E com isso você já tem a resposta, tá? Você tem que saberia, né, responder em que direção o θ responde. Quanta distância o x responde. Agora vamos falar sobre o produto escalar. Imagina que você tem dois vetores, né, A e B, né, em que você conhece suas componentes, tá? AX, AY, o B também é a mesma coisa. E alguém peça para vocês determine o ângulo formado por esses dois vetores, tá certo? O θ entre eles, tá? Então, como você poderia responder nessa situação, né? Nessa situação, justamente que vai ajudar o produto escalar, né? Vai aparecer naturalmente. Ok. Inicialmente, eu vou tentar responder, né, essa pergunta usando a lei de cossenos, tá? Então,
Vamos então formar um triângulo aqui, né? Porque a lei de cossenos funciona para triângulos. Então, eu vou fazer isso aqui, né? Olha, então eu vou juntar essas pontas que estão aqui dos vetores, né? Eu vou começar na ponta do V e vou para a ponta do A. E você já sabe, você já deve estar imaginando que vetor seria isso, né? Esse aqui é um vetor resta, né? Mas será B menos A ou A menos B? Nesse caso, a ordem importa, né? Vai ser A menos B. Tá certo? Porque a ponta dele, da ponta do verde, coincide, né, com a ponta do A. Então, o A que deve aparecer primeiro. Ok. Então, o que me diz o teorema, ou lei de cossenos, né? Então, vamos lá. Lei de cossenos. A lei de cossenos diz que se eu tenho um triângulo onde um deles, um ângulo se conhece, tá certo? Existe uma relação entre os três lados, né? Os lados, valores, magnitude, nesse caso dos vetores, né? Então, diz o seguinte, tá? Que esse lado que está à frente, tá certo? À frente do ângulo, tá certo? Esse valor, que nesse caso seria a magnitude disso, né? Que a gente pode escrever dessa forma. A menos B, né? Ao quadrado, tá certo? Ao quadrado, esse lado ao quadrado deve ser igual aos lados adyacentes desse ângulo, é decir, deveria ser o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado, tá certo? Menos 2 vezes o módulo desse lado azul, vezes o módulo do lado vermelho, vezes o cosseno desse ângulo que está aqui. Tá? Então, existe essa relação. Esse seria a lei de cossenos. Tá? Então, você está vendo que justamente está relacionando o ângulo com os lados, né? Porque esses são lados desse triângulo, né? Esse daqui seria esse lado, né? O verde. Esse daqui seria o azul, o comprimento, esse comprimento. E esse B seria o vermelho, tá? E aqui o produto do azul por vermelho, tá? Esses lados. Ok? Então, aqui tenho uma fórmula para calcular o ângulo, tá? Então, lei de cossenos podia responder. Mas a gente pode dizer, olha, se a gente já conhece as componentes, será que não existe uma forma fácil de determinar esse ângulo, né? Que está fazendo essa fórmula gigante que está aqui, né? Que é um pouco complicada, né? Ok? Então existe. Então vamos fazer, né? Vamos então substituir essas informações aqui, tá? Por exemplo, para substituir aqui nós precisamos restar primeiro A menos B, né? Então vamos fazer isso. A menos B. Então essa resta ficaria, né? Componente A, né? Componente x do A, mas menos componente x do B. Então seria AX menos BX, tá certo? AY menos BY, né? Nós temos isso, ok? Quando restamos vetores, a gente acaba restando simplesmente as componentes, tá? Isso aqui menos isso, esse aqui menos isso, ok? Pronto, já tenho. O que mais precisamos? O módulo ao quadrado. Aqui, né? Nós precisamos isso, o módulo ao quadrado. Então, seria, né? O seguinte, né? O módulo seria ao quadrado. Seria a componente x ao quadrado, é dizer, ax menos bx ao quadrado, mais a componente y ao quadrado. É dizer, tudo isso ao quadrado. Ok? Então, nós temos essa relação, que poderíamos já ir substituindo aqui. Mas eu vou ainda abrir isso, tá? Olha, esse aqui é uma diferença ao quadrado. Então, esse aqui seria a mesma coisa. Ax ao quadrado, bx ao quadrado,
menos 2 vezes ax, bx, né? Aqui mesma coisa, né? Diferença ao quadrado é o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois termos. Ok? Então, nós temos isso. Tá? E a gente pode juntar os que têm quadrado, ax ao quadrado, bx ao quadrado, ay quadrado, by ao quadrado, e os que têm, não estão elevados ao quadrado, mas tem coeficiente 2, também a gente pode juntar, então vai ficar menos 2 vezes. Já coloco em evidência, tá? Em ambos casos, esse menos 2, coloco em evidência, está aqui, tá? Então, o que sobra, né? Sobra ax, bx, como eu tiro o menos 2, então aqui acaba sobrando mais, né? AY, BY, tá certo? Então, essa expressão que eu vou substituir aqui, né? Então, vamos lá, vamos aqui. Então, ax ao quadrado, bx ao quadrado, ay ao quadrado, by ao quadrado, tá? Eu vou colocar nessa seguinte linha, isso aqui, menos 2 vezes ax, bx, ay, by. Tudo certo? Então, tudo isso equivale a essa expressão ao quadrado, tá? Igual, tá? Igual. Agora, nós precisamos calcular o módulo do a ao quadrado, o módulo desse aqui. O módulo ao quadrado disso seria, né? Ao quadrado, que simplesmente podemos também representar simplesmente a quadrado, seria, né? Primeira componente ao quadrado, a segunda componente ao quadrado. Simplesmente isso. Como já fiz aqui, olha. O módulo desse ao quadrado é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Aqui é a mesma história, né? Para B, seria a mesma coisa. Então, seria B quadrado mesmo, né? Esses são equivalentes, tá? É simplesmente símbolos. Mas como se calcula? Seria componente x ao quadrado, componente y ao quadrado. Ok. Então, eu vou substituir essas informações aqui em cima, né? Aqui. Então, vamos colocar, né? Igual, toda a expressão igual. Ax ao quadrado, ay ao quadrado. Agora, b. Bx ao quadrado, by ao quadrado, né? Estou copiando tudo isso, estou colocando. E menos 2 vezes esses módulos. Tá, mas aqui não está módulo, né? É ao quadrado, está só simplesmente módulos. Então, eu vou colocar simplesmente assim, eu vou manter ainda. Tá? Aqui eu esqueci de colocar seta, estaria errado assim. Módulo de B e cosseno de θ, né? Então, nós temos, olha, tudo isso, que seria no lado esquerdo, igual a tudo isso no lado direito, ok? Isso que a gente tem. E a gente pode ver que no lado direito e no lado esquerdo tem termos iguais, que poderiam acabar se simplificando. Esse vai com isso, tá certo? Bx vai com esse bx, AY vai com isso, BY também vai. Tá vendo? Acabou se simplificando muita coisa, né? Tá certo? Então, significa que essa lei de cossenos, né, é muito extensa, mas que no final acaba se simplificando e não fica uma coisa assim, né? Muito grande, né? Fica uma fórmula pequena. Vamos ver. Então, no final, vamos escrever né, novamente essa equação, mas já tirando o que foi simplificado. Então, no lado esquerdo ficou menos 2 vezes, né, parênteses, dentro de parênteses ficou isso, ok?
igual a menos 2 vezes módulo de A, módulo de B e cosseno de θ. Ok? Ficou isso. Mas a gente vê ainda, olha, aí tem menos 2 em ambos lados. Ainda isso aqui e isso daqui poderiam ir embora. Tá certo? Então, no final das contas, minha expressão fica mais simples ainda. Ficaria AX, BX, AY, BY, igual o módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo que esses vetores formam. Ok, então ficou bem simples a lei de cossenos usando vetores, tá? Então se reduziu a isso, tá vendo? Então, a partir de aqui já poderia encontrar o cosseno e depois para encontrar o ângulo precisaria simplesmente calcular o arco cosseno, tá? Ok, mas a tendência é ainda simplificar mais. Então, justamente aqui que é o ponto de partida da definição do produto escalar. Aqui vocês notaram algo, né, interessante. Aqui se está multiplicando simplesmente as componentes x dos vetores, mais as componentes y, né? Tá certo? Então, esse parece uma multiplicação entre A e B, né? Mais ou menos, entre aspas, tá? Então, justamente, esse seria, né, o motivo por que se define o produto escalar. A toda essa expressão que está aqui, que justamente chamamos de produto escalar. Ok? O produto escalar do vector A e o vector B. Tá certo? Então, esse símbolo que estou escrevendo aqui seria, equivale a tudo isso, tá? Então, já nos podemos escrever aqui, vector A multiplicado pelo vector B seria igual, tá certo? Ao produto, né? A soma de produto das suas componentes, tá? Então, AX, vou multiplicar com quem? E aqui vai sobrar, né? Com BX, né? BX. Depois, AY eu vou somar com quem? Com BY. Então, BY. Tá certo, né? E depois, esse produto, essa multiplicação dessas componentes, eu somo. E essa soma nós chamamos de produto escalar. Ok? Então, esse daqui que nós chamamos produto escalar do vector A e B. Tá certo? Então, seria isso. Então, ainda, né? Já se coloco essa anotação aqui, já fica mais simples a equação, tá? Ficaria o seguinte, simplesmente, né? Seria, né? Em vez de escrever toda essa expressão, escreveria A escalar B igual a cosseno de θ, né? Multiplicado por por esses módulos. Ok? Então, como eu quero o ângulo, esses módulos podem passar dividindo do outro lado, porque são números, né? E os números podem dividir aos vetores. Então, seria assim, né? E aí fica justamente o cosseno, o que eu queria, tá? É dizer, que o cosseno desse ângulo deve ser esse produto escalar dividido pelos módulos desses vetores, tá? E nada aí aparece essa resta, né? Sumiu essa resta. A única coisa que eu preciso é simplesmente saber, tá? Os vetores A, o vector B, saber se os módulos, tá certo? E com isso eu tenho cosseno. E uma vez que eu tenho cosseno, eu posso encontrar o θ, que seria, simplesmente seria arco cosseno de quem? De toda essa expressão que está aqui, tá? Então, seria arco cosseno do produto escalar do vector A dividido pelos seus respectivos módulos.
Tá certo? Então, isso. Ok? Essa seria, então, a fórmula para calcular o ângulo entre dois vetores. Tá? Então, para isso é necessário calcular o produto escalar. Se a gente não souber calcular o produto escalar, então não tem como calcular o ângulo, né? Então, é necessário. Significa que o produto escalar está ligado com o ângulo que formam os vetores. Então, nós conseguimos transformar a lei de cosseno, né, a essa forma vectorial, né, já trabalhando, né, usando ferramentas de cálculo de vetores, tá? Então, essa fórmula pode ser apresentada, muitos livros apresentam dessa forma, tá? Ou também se apresenta assim, depende do interesse do leitor, né? Ok, se eu quero encontrar, imagina que eu sei, vamos com algum exemplo, né? Imagina que eu sei que eu tenho um vetor, tá? Um vetor A, por exemplo, né? Cujo módulo, vetor A, por exemplo, seja 1, tá? E eu tenho outro vetor B, tá certo? Um vetor B, cujo módulo seja 2, tá? E também consigo medir o ângulo, né? O ângulo que formam eles, vamos dizer que seja a 60 graus, por exemplo, tá? Então, se com essas informações eu poderia determinar o produto escalar desses dois vetores, tá certo? É dizer que se eu conheço o ângulo que eles formam e conheço os módulos desses vetores, não preciso mais trabalhar nas componentes, simplesmente com essa informação já posso determinar esse produto escalar, tá? Como seria? Olha, aqui seria o módulo justamente, usaríamos essa primeira fórmula, né? Aqui estaria o módulo do A, que nesse caso seria 1. Depois precisaríamos multiplicar pelo módulo do segundo, do B, que eu falei que seria 2, né? E depois a gente multiplicaria pelo cosseno do ângulo que eles formam, que seria 60. Ok? Então, nós usamos um pouco de calculadora, eu acho que aqui nesse caso dá para saber, cosseno de 60 é 1 meio, né? 1 vezes 2, 2, e multiplicando isso, a gente encontra que o resultado é 1. É dizer que o produto escalar entre A e B é 1. Ok? Então, nós encontramos uma fórmula de encontrar o produto escalar também, que seria, né, essa. Ou tem a outra tradicional, né, para calcular o produto escalar, qual seria, né? Que seria, né, A, produto escalar B, seria, né, como já nos definimos, AX, BX, AY, BY. Só que, nesse caso, a gente não conhece as componentes. A gente não quer gastar tempo encontrando as componentes, né? O AX, o BX, nada disso. O que a gente quer, e a gente quer encontrar o produto escalar entre eles, simplesmente usando o ângulo e os módulos. Então, o caminho seria usar essa fórmula que está aqui, tá? E não essa. E quando posso usar essa? Quando você conhece as componentes, tá? Quando se é acessível conhecer as componentes, tá? Ok. Então, vamos com o segundo exemplo, né? Esse aqui, exemplo 1. Tá? Exemplo 1. Podemos falar, então, agora do exemplo 2. Ok. O exemplo 2 consistiria no seguinte. Imagina que você tem um vetor que suas componentes seria 1,2, vamos dizer, e você poderia graficar, né, facilmente no plano. Você faz esse trabalho, tá, para você se acostumar, tá? Porque esse aqui seria um vetor que anda para a direita uma unidade e 2 unidades para cima. E imagina que tem outro vetor que seria -2
1. Tá certo? E aí está pedindo, dado esses vetores, determine o ângulo formado por eles. Determine o ângulo formado por eles, por esses vetores. Então, como seria? Qual fórmula poderia usar agora? Será que compensa usar isso? Não, esse aqui é para produto escalar. Esse aqui também para produto escalar, quando conheço os componentes. Claro, né? Se aqui me pedisse produto escalar, eu poderia usar essa. Mas aqui está pedindo o ângulo. E o ângulo é isso, a fórmula para calcular o ângulo, né? Então, seria isso. O que nós precisamos? Nós precisamos de produto escalar. Ah, então, mas vou usar isso? Não, porque eu não conheço os módulos. Eu conheço só as componentes. Então, o caminho seria isso. Tá? Então, calculo o produto escalar. A vezes B. Como falei, o produto escalar vai ser uma soma, né, do produto de componentes. Então, aqui iria já um mais, tá certo? E depois o que a gente faz é multiplicar componente com componente. Componente com componente, tá? Tá certo? Vamos colocar de outra forma, né? Para vocês identificar, né? Os que estão dentro do círculo, é dizer, os que são componentes x, nós multiplicamos, né? Quanto vai dar? 1 vezes menos 2, menos 2, tá certo? Menos 2. E depois, 2 vezes 1, 2, tá certo? Esse vai no quadradinho e pronto. E depois disso a gente soma, que vai dar 0. É dizer que o produto escalar desses vetores é 0. É 0. Pode acontecer isso, tá? Então, agora sim, vamos substituir esse resultado na fórmula, né, para calcular o θ. Então, o θ seria arco cosseno do produto escalar. No numerador vai, então, 0. E denominador vai os módulos. Então, aí precisaria calcular os módulos, né? O módulo de A seria, né, raiz quadrada, né, de 1 quadrado, mais 2 quadrado e pronto, né? Aí vai dar quanto? 1 ao quadrado, 1 mais 2 ao quadrado, 5, né? Raiz de 5. E aqui quanto seria? Tá? Se eu fizer, vai dar a mesma coisa também. Tá? Eu posso puxar aqui e vocês podem conferir. E o módulo vai dar também raiz de 5. Vocês, tá? Verificam isso. Tá certo? Será que está bem? Verifica. Ok, então a gente vai substituindo esses módulos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Porque ambos, né? Módulo do A e módulo do B são raiz de 5. Pronto, continuamos. Θ, então, será arco cosseno, tá certo? Será um ângulo, né? Cujo cosseno é esse valor. 0 dividido por esse número, né? Aqui vai dar raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar 5. 0 sobre 5, 0. Então, aí você se pergunta, de que ângulo se o cosseno é 0? Tá? Você tem que pensar no contrário. Você não conhece o ângulo. Você conhece o resultado do cosseno desse ângulo. Então, você sabe que o cosseno desse ângulo é 0. E você diz, né? De que ângulo será esse? E você pode usar sua calculadora ou você usar um pouco da sua memória e dizer que esse ângulo é 90. Cosseno é 90, é 0. Então, o θ tem que ser 90. Ok? Então, nós descobrimos. O ângulo que forma A e B é 90. Tá certo, né? Nem precisou desenhar, nem precisou usar um transferidor. Basta um pouco de álgebra e usar essa fórmula que está aqui. Tá?
Ok, e será isso verdade? Será que a matemática está mentindo, né? Ou está dizendo a verdade? Então, para isso, para conferir, a gente vai graficar. Ok, então vamos dizer que a origem do sistema de coordenadas seja isso, né? E esse aqui seja o eixo X, né? E esse aqui seja o eixo Y. Ok, agora sim, nós podemos graficar. O A, então o A vamos representar por esse vetor verde, tá certo? Vamos pensar que ele é parte da origem, tá? Vamos simplesmente, né? Poderia partir de qualquer lugar, mas eu vou, para facilitar as coisas, vou dizer que é parte da origem. Então, o A diz que anda uma unidade à direita, porque é positivo. Então, ele anda aqui, já está aqui. E depois ele anda 2 unidades para cima. Então, andou 1, 2. Então, esse aqui deve ser a ponta desse vetor. Pronto. Esse será o vetor A. E o vetor B, qual será? Né? Vamos. Agora vamos desenhar com cor azul. Ok. O vetor B, então, diz que ele anda a 2 unidades negativo à esquerda. Então, vamos também pensar que ele começa, ou vamos considerar que começa da origem também, para poder facilitar, para poder observar o ângulo que eles formam, tá? Então, seria 2 unidades à esquerda, então, 1, 2, já estou aqui. E depois 1 unidade para cima. Então, 1 unidade aqui. Então, aqui deve ser a ponta. Então, a origem aqui, a única possibilidade é que esse vetor seja isso, B. Ok? E se você pegar um transferidor, você vai verificar que justamente esse ângulo é 90. Tá certo? E justamente coincide, né, com o nosso cálculo que nós fizemos aqui usando essa fórmula. Ok, pessoal? Então, essa é a importância de a gente saber produto escalar, né? Tá? E saber essa nova fórmula, né, que se deduziu a partir da lei de cossenos, tá? Então, né, seria assim a forma, né, de resolver, de encontrar o ângulo entre dois vetores. Nesse caso, né, foi fácil, porque eu já tinha pensado antes, né, de colocar esses valores para que fique fácil a solução, né? Para que a determinação do θ, nessa parte final, fique fácil, tá? Seja fácil descobrir, né, que o cosseno, né, de que ângulo o cosseno daria zero, né? Fácil, 90, né? Então, mas em geral, imagina que em vez de zero vai dar, né, 0,3 ou 0,5 ou, né, 0,75, né? Então, nesse caso, talvez você não consiga deduzir tão rápido, né? Que ângulo seria? Você não tenha memória disso, né? Você não se lembra de que ângulo se trata. Então, nesse caso, quem vai ajudar vai ser a calculadora, né? Porque a calculadora tem na memória, né? Ou tem uma maneira de calcular isso. Muitas vezes o arco cosseno não aparece na calculadora. Eu acho que o que aparece seria o cosseno a menos 1, que é a mesma coisa, tá certo? Significa arco cosseno. Então, você vai fazer na calculadora, vai pressionar, né? Cosseno a menos 1 e colocar o número que vai dar aqui, né? Desse, tudo esse processo, né? Quer dizer, esse número, essa parte você pode fazer, né? Ok? Então, pronto. Agora vamos, né, com exercícios adicionais, né, para já você praticar mais. Então, seja A, esse vetor, P, esse aqui. Então, determine o ângulo formado por eles, tá? E se você quiser, tá, determina, né, usando essa fórmula. Você vai determinar usando essa fórmula, né? Usando sua calculadora, você vai encontrar um ângulo, tá? E depois você grafica isso no papel milimetrado, tá? E você, depois que você desenhou, como eu fiz aqui, né? Eu desenhei também. Você
pega um transferidor e faz a medida do ângulo. E verifica, né? Verifica que verdadeiramente esse ângulo que você descobriu usando essa fórmula coincide com o ângulo medido pelo transferidor. Mais um exercício, pessoal, né? Aqui temos o vetor A e outro vetor tem componentes 2,x. O x ainda não sabemos, é uma incógnita. Justamente está pedindo que você determine o valor desse x. A condição é que esses vetores formem 90 graus. Essa é a condição, tá? E para isso você decide qual você pode usar. Você pode usar essa primeira fórmula ou a segunda, tá? Então, mas a segunda é quando você quer encontrar o ângulo. Aqui já é o contrário, você já sabe o ângulo. Então, você não poderia usar essa fórmula, não compensa. E agora, essa sim, porque aqui você poderia usar a informação do ângulo, que é 90. Então, você ia substituir e você vê, né, quanto vai dar aqui. O produto escalar você pode calcular com a fórmula que a gente já sabe, né? Para isso, você vai usar as componentes, tá? Quer dizer, vai ficar uma equação aqui, né? Igual a alguma coisa aqui. Tá certo? Então, você usa para a questão B essa daqui, essa fórmula. E para a questão A, você usa isso. Tá certo, pessoal? Então, seria, né? Isso. Com isso, a gente já finaliza a nossa aula.